Bem-vindos, vamos dar continuidade aqui ao capítulo 5, né? Aliás, a parte 5 do capítulo, né, 11, que trata aí de forças intermoleculares, estados físicos, mudanças de estado, né, sólidos cristalinos, amorfos. Então, vamos começar com a história de Napoleão, os botões de Napoleão. Segundo algumas teorias aí, os botões usados, né, pelos soldados do exército de Napoleão também tiveram, né, a ver com a derrota de Napoleão quando ele invadiu a Rússia. As baixas temperaturas causaram problemas com os botões, né? Acabaram dissolvendo os botões, o frio, né? Mudou o estado físico dos botões de estanho. A gente vai ver essa história. Sólidos amorfos e cristalinos, a gente já viu sobre isso, mudança de fase, né? Sólido líquido, líquido gás, né? Gás sólido. Tem os equilíbrios para cada uma dessas mudanças de fase. O efeito da temperatura na energia cinética, né, dos componentes que formam os sólidos, os líquidos, os gases. A gente já viu dos gases lá, quando falamos de gases, a teoria cinética dos gases. Agora, para sólido e líquido, também tem energia cinética envolvida. Equilíbrio dinâmico, vapor líquido, assim como existem os outros equilíbrios dinâmicos. Medição de pressão de vapor, como que se mede. Um dispositivo simples de medida, né, que temos aí, descrevemos medição de pressão de vapor, calor molar de vaporização, delta H, né? Existe calor molar de vaporização, né? Calor molar de sublimação, calor molar de condensação ou liquefação, né? Então, equação de Clausius-Clapeyron, pressão de vapor versus temperatura, que são uns gráficos, né, importantes para saber a influência da pressão e da temperatura nas mudanças dos estados, também, né, envolvendo líquidos e sólidos. Exercício para praticar ponto de ebulição e ponto de ebulição normal. Né? Ponto de ebulição é o ponto que ferve, mas existe o ponto de ebulição normal, que é a 1 atmosfera, né, ao nível do mar. A temperatura crítica e pressões, e pressão crítica, né? O que é isso? Então já veremos. Sejam bem-vindos. Bom, voltamos aqui ao capítulo sobre metais, né, e interações aí, né, do tipo intermoleculares, propriedade dos sólidos. Então já vimos aí alguns capítulos, vamos ver se terminamos esse assunto hoje. Tem uma resenha muito importante que trata de uma guerra que foi perdida entre os exércitos de Napoleão quando entrou na Rússia. Ele entrou com 600 mil homens e saiu com apenas 10 mil. E quem matou a maior parte, né, ou morreu pelo menos, foi o frio. Mas também surgiu uma teoria recente que pode ajudar a explicar por que houve uma perda tão grande de homens, além do próprio morte pelo congelamento. São os botões. Né? Os botões dos seus soldados eram feitos de estanho. E o estanho ele existe em duas formas alotrópicas. O estanho branco, que é metálico, né? Aquela cor metálica típica, e estável. Né? Foi com essa forma do estanho metálico típica, dura, que foram feitos os botões que prendiam os guarda-pós, né? Os soldados. Acontece que quando a temperatura baixa em torno de 13, 12 graus centígrados aí, o que acontece é que o estanho muda da forma alotrópica, lentamente vai mudando da forma estável, né, alotrópica branca, para uma forma cinza, um latão, né, latão de cor cinza. E essa forma cinza é um estado alotrópico muito frágil, ele começa a se desmanchar. Então, enquanto ele está na forma branca, ele tem uma disposição espacial, um arranjo, né, um retículo cristalino, que ele é cúbico centrado, um sistema cúbico. Né? E quando ele passa para a forma de lata, ele é tetraédrico, tipo, né, o silício, o germânio, que tem essas estruturas tetraédricas. Então, essa forma de arranjo, né, tetraédrico é muito frágil e ele começa a se desfazer, desfarelar. E que os botões então acabam se desfazendo e
E é claro, além de atrapalhar os movimentos durante um combate, um jaleco aberto também, o frio, né, muito intenso, acabou por matar os soldados, né, por eles não terem capacidade de ficar segurando o jaleco fechado, ao mesmo tempo combatendo, se protegendo do frio, ou até mesmo o fato do jaleco não se fechar impedia eles de terem movimentos, facilidade no manuseio das armas, né? Então, o que ajudou a matar o Napoleão, tem um livro chamado Os Botões de Napoleão, que fala de 17 moléculas, né? Uma delas é o estanho, né? Essa história do estanho que vai se desintegrando com o frio. Um sólido amorfo não possui um arranjo bem definido. O ordenamento molecular de uma longa distância dele está afetado, ou seja, aqui nós temos um sólido cristalino, você vê que o arranjo, né, espacial é todo bem ordenado. Os átomos se organizam espacialmente, né, numa rede em que os átomos vão se repetindo as posições de forma periódica, né? É um alinhamento perfeito. E aí tem uns exemplos, por exemplo, quartzo, né? Quartzo cristalino, que é essas pedras brancas que a gente encontra na praia às vezes, né? E também nas rochas, quartzo. E temos aí o vidro de quartzo não cristalino, que tem esse formato aqui, que é todo irregular. Então, uma coisa é um cristal, né? Um estado cristalino, outra coisa é um arranjo amorfo. Amorfo é sem forma, organizada, né? Os vidros, né, são amorfos. O próprio vidro vulcânico também é uma substância amorfa, né? O vidro é um produto de fusão opticamente transparente de material inorgânico que esfriou a um estado rígido sem cristalizar. Então, você não deixou, não deu tempo, não deu as condições para que os átomos se organizassem durante o resfriamento. Como eles não tiveram mobilidade, ou o tempo, né, de resfriamento foi muito rápido, e a mobilidade não foi dada, né, facilidade dos átomos se ordenarem, se organizarem pela viscosidade, né? Enfim, acaba comprometendo a geração do estado cristalino, né? Esse ordenamento que existe, que caracteriza o estado cristalino, às vezes não é atingido por causa de vibrações, várias perturbações no meio no qual os cristais têm que se formar. Tem que deixar eles em repouso, e qualquer perturbação pode alterar a formação do cristal. Muitas vezes, alguns cristais de proteínas que são usados para difração de raio-x são cristalizados no espaço, e só nas condições de microgravidade é que as condições são ideais para que o cristal se forme com perfeição, com essa ordem adequada. E depois vai fazer difração de raio-x e descobrir a estrutura proteica. Então, às vezes, se leva para o espaço, né, para cristalizar na microgravidade. Aqui nós temos a velha, né, diagrama de fase, em que as substâncias podem passar do estado líquido para o de gás e para o sólido, né? E essas mudanças de fase né, pode ser entendido também como reações de equilíbrio, que elas são reversíveis. Também são reações termodinâmicas, que envolvem ganho de energia, o calor, ou perda de calor. Então, existem reações, né, como essas do tipo endotérmica, exotérmica. Né? E quanto à ordem, né, esse alinhamento característico do cristal, a ordem aumenta quando você vai do estado gasoso para o estado líquido e do líquido para o sólido. No estado sólido, as moléculas, né, os elementos que formam o sólido, normalmente estão da forma melhor organizada. O estado gasoso é o estado mais caótico, em que as moléculas, os elementos, né, químicos, estão se movendo a altas velocidades de forma caótica, né, desorganização total.
Então, no estado líquido já existe possibilidade de um certo ordenamento, formando pontos de hidrogênio, e no estado sólido é o máximo de ordem que pode haver, principalmente quando se trata de sólidos cristalinos. Então, aqui temos as mudanças. É claro que quanto mais energia se coloca, mais desordem se gera. Coloca energia, energia é uma perturbação da ordem, né? Promove movimento, esse movimento se torna caótico e as moléculas não se organizam, como nos cristais. Então, à medida que se aumenta a temperatura, os sólidos se convertem em líquidos, que são mais, né, desorganizados, e finalmente, com o aquecimento, o líquido se converte em gás, que é ainda mais caótico. E temos aí as reações, né, de passar de sólido para gás, que é a sublimação, de sólido para líquido, que é, né, ebulição, do líquido para gás, que é vaporização, ou ebulição, a volta do gás para o estado líquido é a condensação, do líquido para o sólido, né, a solidificação, e tem também do gás para o sólido, que seria a sublimação. No caso, sublimação quando vai do sólido para o gás direto. Acontece com o gelo seco. O gelo seco sai do estado sólido para o estado gasoso diretamente. E o gás pode se transformar em sólido diretamente também, um processo chamado deposição. Esse gráfico mostra o estado líquido, né, e as temperaturas diferentes, né, de um mesmo líquido. Então, o líquido aqui há uma temperatura em vermelho maior, mais alta, e aqui o mesmo líquido a uma temperatura menor. Isso mostra a quantidade de moléculas que tem uma certa energia cinética nesse líquido. Apesar dos líquidos, as moléculas não estarem tão ordenadas como no sólido e não estarem tão desordenadas como no gás, elas possuem uma certa ordem e possuem um certo movimento. No estado sólido elas estão fixas, não se movem, apenas vibram. No estado gasoso elas se movem no espaço a altas velocidades, e no estado líquido é como se elas estivessem próximas umas das outras e se movendo como se deslizassem, né, umas sobre as outras a uma velocidade menor. E aqui você tem, né, a energia, a velocidade com que elas vão se movendo com o aumento da temperatura. Então, essa aqui na vertical é o número de moléculas. Note que temos um grande número de moléculas quando a temperatura é baixa, há um certo valor, né, uma certa energia cinética que está, a maioria das moléculas estão nesse máximo aqui de número de moléculas que possui essa energia aqui. À medida que aquecemos o líquido, uma quantidade maior de moléculas passa a ter uma energia cinética maior. Agora a energia cinética se deslocou, o máximo de moléculas, né, o máximo aqui, o ponto mais alto da curva, indica que tem uma quantidade maior de moléculas, agora uma energia cinética maior. Quanto mais você aumentar a temperatura, mais esse máximo aqui de número de moléculas vão vir para a direita. Essas áreas sombreadas aqui indicam a quantidade de moléculas que talvez já tenham uma energia cinética dada, qualquer, né? Vamos supor uma energia cinética necessária para escapar da superfície do líquido, porque tem forças coesivas que mantêm as moléculas no interior do líquido. E elas vão adquirindo energia cinética. E a partir de uma certa energia, quando elas adquirem uma certa energia, elas conseguem força, né, energia suficiente para se desprender do líquido, das forças coesivas que mantêm elas ligadas a esse líquido. Então, à medida que a temperatura aumenta, essa curva se desloca para a direita e cada vez vai existir um número maior de moléculas, que é essa área coberta aqui em vermelho, que já está cobrindo também a área em azul, que tem energia suficiente para se desprender da superfície do líquido e passar para o estado de vapor. A uma temperatura mais baixa, essa área sombreada em azul mostra que existe uma quantidade menor de moléculas com essa energia. A distribuição, né, de energia é uma curva normal, né? Sempre vai existir algumas moléculas com energia muito baixa e algumas com energia muito alta dentro de uma população muito grande de moléculas. E essas áreas aqui ilustram essas populações de moléculas. E notamos que a população de moléculas com energia suficiente para se desprender
do líquido e passar para o estado de vapor, começa a aumentar com o aumento da temperatura, né? Essa área sombreada aqui. Então, a pressão, né, de vapor no equilíbrio é a pressão de vapor medida quando existe um equilíbrio dinâmico entre condensação e evaporação. Vai chegar um momento que a quantidade de moléculas com energia suficiente para sair do estado de vapor, né, líquido e passar para o estado de vapor vai aumentando. Só que à medida que o ambiente externo, né, espacial externo, vai ficando mais saturado de moléculas no estado de vapor, existem moléculas que voltam a se chocar com a superfície do líquido e voltam a passar para o estado líquido e se adere a, né, a essa superfície, as forças coesivas, né, que mantêm as moléculas presas no estado líquido. Então, quando elas vão, ainda não existe nenhuma molécula no estado gasoso, só vão passando do estado líquido para o estado gasoso. Mas à medida que vai existindo muitas moléculas no estado gasoso, também vai havendo o retorno. Algumas começam a se chocar com a superfície do líquido e voltam a se condensar, ao passar novamente ao estado líquido. Então existe um trânsito nos dois sentidos. A uma determinada temperatura vai haver moléculas saindo do estado líquido e passando para o estado de vapor, ao mesmo tempo que vai existir moléculas que estão no estado de vapor, que estão se chocando com a superfície do líquido e estão voltando, né, pelas forças coesivas do líquido, ficam aderidas ali e voltam ao estado líquido. Então aqui tem uma curva mostrando, né, a velocidade de evaporação, né, é fixo. A quantidade de moléculas que saem do estado líquido para o estado de vapor é sempre a mesma quantidade para uma determinada temperatura. Então ela não muda, está sempre saindo a mesma quantidade de moléculas por causa do calor, né? Aquela população de moléculas que tem energia suficiente para se desprender do líquido e passar para o estado de vapor é sempre a mesma população de moléculas. A menos que se aumente a temperatura, daí a população de moléculas que tem energia para passar para o estado de vapor aumenta. Mas se não houver aumento de temperatura, sempre vai haver uma certa quantidade de moléculas que está passando o tempo todo do estado líquido para o estado de vapor. Mas à medida que, né, vai aumentando a quantidade de moléculas que já estão no estado de vapor, vai começar, né, a haver o retorno. Então, no começo não tinha nenhuma molécula para passar para o estado de líquido, né, porque ele estava vazio, era um vácuo. Mas à medida que esse vácuo vai se preenchendo com moléculas que passaram do estado líquido para o estado de vapor, vai começar a haver o caminho inverso. Então, o caminho inverso, que é o caminho de condensação, vai aumentando à medida que o ar, né, no interior de um recipiente vai ficando, né, saturado de vapor. Essa saturação de vapor faz com que a velocidade com que elas voltem para o estado líquido aumente, então vai aumentando aqui. Essa linha verde mostra a velocidade com que elas se condensam. Vai chegar um momento em que a quantidade de moléculas que passam do estado líquido para o estado de vapor, né, que é essa velocidade na linha azul, vermelha, vai se igualar com a velocidade com que as moléculas retornam do estado de vapor para o estado líquido, que é essa linha verde. E daí as duas estão sobrepostas e se diz que está em equilíbrio. Em equilíbrio se diz que quando a quantidade de moléculas que estão no estado líquido passa para o vapor é igual à quantidade de moléculas que estão no estado de vapor passa para o estado líquido. Isso vai acontecer em algum momento no tempo, né? Então, é um equilíbrio, portanto, há reações nos dois sentidos, né? Moléculas no estado L de líquido passando para moléculas no estado gasoso e moléculas no estado gasoso voltando para o estado líquido. Se diz que quando essas duas velocidades se igualam, que foi atingido o equilíbrio. E daí já não aumenta mais a quantidade de vapor no estado, né, gasoso, porque já está saturado, né, para aquela temperatura. Então é um equilíbrio dinâmico, né? Não é que está tudo parado, né? A gente olha macroscopicamente, parece que não está acontecendo mais alteração nenhuma. Não, a coisa está acontecendo muita, né? Está vendo muita dinâmica aí. Só que a dinâmica no sentido da evaporação é igual à dinâmica, né, no sentido inverso de condensação. Então as duas
os dois processos se igualam em velocidade e parece que está tudo parado, mas não está, né? Está em equilíbrio, né? Equilíbrio dinâmico. A taxa de condensação é igual à taxa de evaporação. Como se faz para medir essa, né, pressão de vapor, esse momento que atinge o equilíbrio que a gente descreveu anteriormente? Se coloca um líquido dentro de um recipiente fechado, hermeticamente fechado, coloca lá a quantidade de líquido e, deixa né, inicialmente, no momento zero, esse líquido está muito frio, né, e você mantém aqui esse tubo nu contendo mercúrio. E o mercúrio tem vácuo aqui desse lado. Então, desse lado tem pressão zero. Né? E ele está em equilíbrio, porque aqui também está zero, né? A pressão está vazio. Né? Se está vazio, aqui tem um vácuo, aqui também aqui tem um vácuo. Dos dois lados tem vácuo. Se nesse parte do tubo está vácuo e aqui dentro está vácuo, o tubo está nu, está no mesmo nível. Só que isso é uma condição muito inicial, momento zero, né? A partir daquele instante, né, em que está vácuo, que esse vácuo é eliminado rapidamente, porque começa imediatamente o líquido a passar do estado, né, líquido gelado para o estado de vapor. Você pode ir aquecendo e deixar numa determinada temperatura um pouco maior. Para cada temperatura vai haver uma quantidade de vapor, né, de líquido que passa, né, de moléculas que passam do estado líquido para o estado de vapor. Então, antes da evaporação é difícil, né, ter esse antes, porque assim que coloca já começa. Mas teria que ter uma chave aí para abrir e fechar. Aqui está bem ilustrativo, né? Estaria a superfície do líquido, aqui estaria um vácuo, né, no início, e daí começa a evaporação. Sempre vai ter uma pequena quantidade de moléculas a qualquer temperatura, sempre vai haver uma pequena população. A temperaturas mais baixas, né, a quantidade de moléculas com energia suficiente para se desprender das forças coesivas que existem no líquido e passar para o estado de vapor, é uma pequena quantidade de moléculas. Mas sempre vai existir uma pequena quantidade, por menor que seja. Essas moléculas vão começar a estar aqui no estado de vapor e vão exercer uma pressão, por menor que seja, né? Essa pressão de vapor aqui. Então vai empurrar, né, a coluna de mercúrio, ela vai desequilibrar, porque aqui tem vácuo. E aqui já não vai ter mais vácuo, aqui já vai ter um certo gás, que é as moléculas que passaram para o estado gasoso. Então, se existe um gás desse lado, esse gás exerce uma pequena pressão, seja lá qual for, vai haver uma pressão. Essa pressão vai empurrar a coluna de mercúrio e vai haver um desequilíbrio. Esse desequilíbrio, né, quantos centímetros de desequilíbrio ocorreu? Daí se chama, né, é uma unidade de pressão. Tantos centímetros de mercúrio, tantos milímetros de mercúrio. Sabemos que o desnível de 760 milímetros, né, de mercúrio é uma pressão de uma atmosfera. Né? Então, se for desequilibrar 10 centímetros, 100 centímetros, o que seja, você tem uma medida da pressão em milímetros de mercúrio. Essa unidade de milímetros de mercúrio você pode converter em atmosferas, em psi, em bar, em pascal, né? Existem várias unidades de medida depois que se pode trabalhar. Mas é claro que vai depender da temperatura. Se você aquecer o líquido e deixar ele a uma certa temperatura mais elevada, a população de moléculas nesse líquido que tem energia suficiente para se desprender da superfície do líquido vai aumentar. E daí ela aumenta, satura esse recipiente e entra em equilíbrio, aquele equilíbrio térmico, né, em que um equilíbrio dinâmico, né, em que a quantidade de moléculas que passa para o estado de vapor é igual à quantidade de moléculas que retornam do vapor para o estado líquido. Então, a partir de um certo momento, vai haver, né, para qualquer temperatura, a menos que seja o zero absoluto, mas normalmente existem algumas moléculas que saem do estado líquido e vão para esse espaço. Né? Estão saindo e estão voltando. Quando o equilíbrio se estabelece, você tem a pressão de vapor para aquela temperatura, para aquele líquido. É uma característica própria de cada líquido, né? Cada temperatura para cada líquido tem um valor.
que é essa altura aqui. Dessa maneira se faz a medida, né? Isso aí seria um experimento simples que se poderia fazer em laboratório. Aí, é claro que essa pressão só tem que aguardar um certo tempo, né, para que esse equilíbrio se estabeleça. No começo, o desnível aqui é pequeno, ele vai vai aumentando o desnível, vai aumentando o desnível, de repente ele para de desnivelamento, estaciona, já não aumenta mais o desnível, essa altura aqui. Daí estabeleceu o seu equilíbrio dinâmico. E você tem a pressão de vapor desse líquido para aquela temperatura. Então tem uma energia que você tem que colocar, né? A gente já viu isso em termodinâmica, lá, em termoquímica, que é a quantidade de calor que você necessita colocar numa reação química ou numa mudança de estado físico. Existe por mol, né? Ou por grama, né? Se pode fazer, mas normalmente se usa mol, que é a unidade mais adequada. O calor molar de vaporização é a energia necessária para vaporizar um mol de um líquido em seu ponto de ebulição. Então, se você tiver um mol de água, quanto que é um mol de água? 18 gramas de água. Quanto de calor você tem que introduzir na água para fazer ela a 100 graus centígrados, já começando de 100 graus centígrados, ela já está começando a ferver. Quanto tempo leva para que evapore 18 gramas, né, de água e quanta energia está sendo fornecida nesse tempo? Então você tem um ΔH de vaporização. É um processo dinâmico, você começa a ferver, coletar a água, né, do estado líquido, vai passar para o estado de vapor. Depois de vapor você pode esperar condensar lá na frente e recolher. Quando você recolher 18 gramas, você viu quanta energia você teve que aplicar para que aquelas 18 gramas de água se condensasse, né, passasse para o estado de vapor e voltasse para o estado líquido lá na frente. Mas você precisou medir quanto de calor você aplicou no aquecimento. Depois, o que vai acontecer lá na frente de resfriamento é outro processo. Mas se tem como medir, né, a quantidade de calor para aquecer um mol, né, você coloca no calorímetro, se for o caso, e usa um equipamento adequado. Calor molar de vaporização é a energia necessária para vaporizar um mol de um líquido em seu ponto de ebulição. Então a gente tem que começar já com a água fervendo, né, e ver quanto tempo, quanta energia, quanto tempo leva para que ela, 18 gramas, por exemplo, de água, passe do estado, né, líquido para o estado de vapor. Se colocar água, essa água fervente em cima de uma balança, né, seria algo de pensar em um experimento, né, e ver quanto que ela vai, quanta energia está sendo aplicada. Né. Pressão de vapor versus temperatura. A pressão de vapor que a gente estudou anteriormente, cada líquido tem uma pressão de vapor diferente. Por exemplo, líquidos mais voláteis, é lógico que elas vão rapidamente ocupar aquele espaço vazio que a gente mostrou e vai exercer uma pressão maior, porque o líquido é mais volátil, né? Por exemplo, se você pegar e colocar éter e fechar um éter, um frasco de éter, você nota que quando você abre um frasco de éter, ele está com pressão, né? Solta a pressão de dentro porque a pressão de vapor do éter é mais elevada. Então, o dietiléter é o éter comercial, também chamado éter sulfúrico, né? A água tem uma pressão de vapor já menor, né? Menor. E o mercúrio tem uma pressão de vapor ainda menor, ó, muito menor. Então aqui estaria a pressão de vapor para cada temperatura. Aqui, pressão de vapor, a curva de pressão de vapor, né? Então, à medida que você aumenta a temperatura, vindo da esquerda para a direita, aqui está a temperatura em graus centígrados, a menos 100 graus, a pressão de vapor do éter é quase zero, porque ele está no estado sólido. À medida que vai aumentando a temperatura, a pressão de vapor dele vai aumentando. A 0 graus ele já está exercendo pressão de vapor. A água ainda é um sólido a 0 graus. O éter já é um líquido. Aqui a curva verde é da água. Então, a uma atmosfera, aqui a pressão de uma atmosfera. Qual é a pressão de vapor do líquido, né?
Ele vai aumentando, até que ponto? Vai aumentando. Uma atmosfera, duas atmosferas, depende da temperatura. Quanto mais se aquece, maior é a pressão de vapor que o líquido vai exercer. Uma conclusão óbvia, né? Então, se você tem água, ela precisa de mais, né, temperatura aqui, né, para que ela exerça a pressão de uma atmosfera. Vai precisar de 100 graus para exercer. Note 100 graus, né, justamente 100 graus que ela precisa de temperatura para exercer uma atmosfera de pressão, para vencer a resistência da atmosfera, né, que impede a água de passar para o estado de vapor. Não é só a coesão das moléculas que prende a molécula de água no estado líquido. É a atmosfera que está fazendo pressão, impedindo que as moléculas saiam, porque elas vão tentar sair e vem né, o gás que exterior está se chocando com a superfície da água, impedindo que as moléculas se libertem do estado líquido. Além da coesão que já existe, também existe a pressão atmosférica. Quanto maior a pressão externa, mais dificuldade tem as moléculas de água para se desprender e ir para o espaço externo, né? Estado de vapor. Então, a água só consegue exercer uma pressão de vapor de uma atmosfera quando ela é aquecida a 100 graus. Daí ela se iguala com a pressão externa, ela começa a vencer essa pressão externa, passando, portanto, para o estado de vapor. Para o éter, que tem uma pressão de vapor mais elevada, que ele é mais volátil, basta 34,6, que é o ponto de ebulição dele. 34,6 já tem uma pressão de uma atmosfera. A água precisa de 100 graus centígrados para que ela gere uma pressão de uma atmosfera, para se igualar com a pressão externa e passar para o estado de vapor. E o mercúrio precisa de 357 graus centígrados para atingir uma pressão de uma atmosfera de vapor de mercúrio. Claro, é o ponto de ebulição do mercúrio líquido, né? Que essa 357 ele vai começar a ferver, passar para o estado de vapor. É bom não estar por perto, porque os vapores de mercúrio são muito... Mercúrio, de todas as formas, é tóxico. Para calcular, né, a pressão de vapor, tem essa equação aqui, a equação de Clausius-Clapeyron. Tem o ΔH de vaporização que a gente obtém, né, um calorímetro para ver quanto de energia necessita para vaporizar o líquido. Então você mede isso daí, coloca aqui. Tem tabelas, né, de ΔH, de calores de vaporização que já foram obtidas experimentalmente. Então tem, né, não só de vaporização, mas de condensação, de outras passagens, do estado líquido para o estado sólido para o gasoso, né, e até mesmo de sublimação. Então você tem aqui os ΔHs de vaporização. Tem também os de solidificação, né, fusão. Também tem tabelas para isso. Então, o logaritmo da pressão de vapor, no caso aí, é o R, que é a constante dos gases, a temperatura absoluta em kelvins, mais uma constante C. Essa constante C também ela é obtida, né? Mas você pode eliminar ela com alguns artifícios. Então, P é a pressão de equilíbrio, pressão de vapor. A pressão de vapor que você quer saber, né, a qualquer uma temperatura, você joga aqui nessa equação. Esse ΔH de vaporização é um valor fixo, o R também, a temperatura, isso aqui também é uma constante fixa, um valor fixo, você consegue descobrir a pressão de vapor no equilíbrio para cada temperatura. T a temperatura em kelvins, R é a constante dos gases, olha, tome nota aí, 8.314 joules por Kelvin mol. Está aí a curva, né? Se você quiser linearizar essa curva, você coloca o logaritmo da pressão versus o inverso da temperatura. Se você jogar num gráfico, na escala vertical, o logaritmo natural da pressão, né, e nas abscissas, você colocar o inverso da temperatura, você vai obter uma linha reta. Isso aqui é útil, né? Linhas retas são úteis. Você pode encontrar facilmente, né,
você tem aí, facilmente encontra uma proporcionalidade, né? São diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, é fácil de fazer projeções. Então aqui para o éter etílico, essa linha verde, a linha vermelha é para a água. Então linearizou, né, a curva de essa equação aqui, né? É uma equação do tipo uma reta, né? Do tipo y igual a x mais b, né? Então fica mais fácil trabalhar com a equação do primeiro grau. Formas alternativas de equações de Clapeyron, Clausius-Clapeyron. Então, se você pode simplificar, eliminar aquela, né, aquela constante, se você fizer duas temperaturas, porque o que define uma reta são dois pontos. Então, se você tiver dois pontos, você tem duas temperaturas e duas pressões. Então, se você já tem uma pressão e consegue saber, para uma determinada temperatura 2, você tem uma pressão 2, e para uma temperatura 1, qual vai ser a pressão? Você descobre. Porque isso aqui é uma constante, esses dois, o ΔH e o R, é uma constante. Então, você consegue, se você sabe qual é o valor a uma temperatura 1, que a pressão é 1, dada, né? E ele pergunta, em que pressão 2, qual será a temperatura necessária para atingir a pressão 2? Você joga aqui, você tem, né, 4 variáveis aqui, P1, P2, T2, T1. Se eles te der 3 delas quaisquer, você encontra a terceira. Isso aqui vai ser usado, né, para resolver exercício. Aqui, simplesmente, o que mudou foi que você fez a subtração de frações. Uma subtração de frações é igual, né, 1T2 menos 1T1 é a mesma coisa que T1 menos T2 dividido pelo produto T1 vezes T2, que é uma aplicação da fórmula da subtração de frações. Então você pode trabalhar tanto com essa quanto com essa, que dá o mesmo resultado. Nada como fazer um exercício para praticar isso. Então está aqui, ó. O éter dietílico é um líquido orgânico, né, volátil, altamente inflamável, inclusive pode ser explosivo. Se fica velho na estante, ele pode formar peróxidos e explode, que é usado principalmente como solvente, né? No nosso verão aqui de 40 graus, você não tem nem como ter ele no estado líquido, porque ele evapora muito rápido. A pressão de vapor do éter etílico é 401 milímetros de a 18 graus. Ó, te deu uma pressão 1 de vapor e uma temperatura 1 né, para essa pressão de vapor. Calcule sua pressão de vapor a 32. Deu outra temperatura, pede aplicação direta de fórmula. Lá tem P1, P2 e tem né, a temperatura T1 e T2. Então você relaciona, se você tem 3 desses valores, você encontra o quarto. Aqui ele te deu pressão 1, temperatura 1, temperatura 2, porque quer saber a pressão 2. Então, é estratégia. Nos é dado a pressão de vapor do éter etílico a uma temperatura e nos pede para encontrar a pressão em outra temperatura. Portanto, precisamos da equação 11.5, aquela que já vimos, né? A tabela 11.6 nos diz o ΔH, isso aqui ninguém precisa saber, tem que ser dado. Ou você pode determinar, se eles te der as 4 variáveis, ele pode pedir esse valor, daí você tem como calcular. Então, isso aqui também é uma maneira de você calcular o ΔH. Se ele te der o P1, o P2, o T1 e o T2, e você tem como descobrir qual é o ΔH. Que o R você já sabe. E aplica diretamente a fórmula e descobre o ΔH de vaporização, que é uma informação importante da propriedade de cada líquido ter um ΔH específico, que é útil para fazer diversos cálculos, né? Então, mas você pode obter esse valor aqui quando não é dado. Os dados são esses, P1, T1, né? Só que não esqueça, né? Você tem que usar a temperatura sempre em kelvins. Se você quiser trabalhar com P1 em milímetros de Hg, saiba que a P2, quando sair a resposta lá, vai sair em milímetros de Hg também. Se você quiser trabalhar com atmosfera, que tudo bem, a resposta vai sair em atmosfera também.
Então, da equação 11.5 temos, né, logaritmo, né, P1 sobre P2, está aqui. P1 é 401, P2 não sabemos, ele pede. É igual aqui, né, o valor do 26, né, esse valor aqui, o R está embaixo e o delta está aqui, ó, 26 kJ por mol. Só que ele tem que colocar joules, não quilojoules, né? A equação exige que você coloque joules por mol. Então, 26 kJ é a mesma coisa que 26 mil joules. Então, coloque 26 mil. Por quê? Porque aqui a constante, o R, está em joules, não está em quilojoules. Então, você não pode usar quilojoules no numerador e joules no denominador ou vice-versa. Tem que ser a mesma unidade. Então, aqui para você poder cortar, né, e eliminar as unidades. Então, aqui o mol também, você vai poder cortar. Aqui tudo em kelvins, né? Temperatura 1 menos temperatura 2, pressão, temperatura 1 vezes temperatura 2. Aqui multiplica, aqui subtrai. Daí você, resolvendo isso daqui, você vai encontrar que o logaritmo dessa fração, o logaritmo natural, é igual a menos 493. E daí? Está aqui a equação, tá? Saí um pouco atrasado. Essa aqui é a equação. Tomando o antilog de ambos os lados, né? Isso aqui é bom para quem não lembra das propriedades dos logaritmos. Se você pega o antilog, né? O antilog desse lado fica essa fração. O antilog do outro lado é esse valor aqui. Tem que saber trabalhar com logaritmo, né? Você pega a base do logaritmo que é e leva para o outro lado com esse expoente aqui, que é o valor dessa fração. Ou seja, o logaritmo dessa fração, logaritmo natural, então é a mesma coisa que o e, que é a base do logaritmo neperiano, elevado ao expoente que estava aqui no lugar da igualdade antes. Daí esse valor vai dar, na calculadora científica, vai dar 0,611. Então, 0,611 é o valor dessa fração. Aí você leva 401 dividido por 0,611 igual a P2. P2 dá 652 milímetros de Hg. Você descobre, então, que a pressão aumentou, né? Que a temperatura também aumentou. Esperamos que a pressão de vapor seja maior na temperatura, porque a temperatura aumentou, a temperatura 2 era mais alta, então a pressão de vapor tem que ser mais alta, logicamente, né? A pressão de vapor anterior era 400, agora foi para 652. A temperatura também aumentou. É razoável a resposta. Bom, aqui o ponto de ebulição e a temperatura em que a pressão de vapor, né, entra em equilíbrio do líquido com a pressão externa, né? Então a água a 100 graus centígrados atinge a pressão externa, que é de 1 atmosfera. O calor molar de vaporização é necessário que 40 kJ para cada mol de água para passar ela do estado líquido para o estado de vapor, começando já nos 100 graus. Né? Você pega a água já nos 100 graus e ela está passando constantemente ali, você mede quanto energia necessária para que um mol a mais de água ferva, né? Passe para o estado de vapor. E esse valor é 40,79 kJ para cada 18 gramas de água, que é a mesma coisa que um mol de água. Aqui é por mol, tá? O argônio, o ponto de ebulição é 186, precisa de muito pouca energia, porque ele já a interação entre as moléculas é muito fraca, não existe a força coesiva que mantém os átomos de argônio no estado líquido, são forças muito fracas, então basta pouca energia, pouco calor para que ele se liberte dessas forças coesivas, que são forças de dispersão, né? De polo induzido, de polo induzido. Benzeno é a mesma coisa, ele tem forças coesivas maiores porque é uma molécula maior. Então ela tem um ponto de ebulição maior também, 80 graus. E precisa de 31 kJ para passar o benzeno do estado líquido para o estado de vapor. Note que o benzeno já tem uma massa maior também. Enquanto a água é 18 gramas, um mol de benzeno é 6, 12, 72, 72 com 6, 78 gramas. Então, para passar 78 gramas, que é um mol, né, de benzeno do estado líquido para o vapor, vai precisar de 31 kJ. Enquanto para 18 gramas só de água,
18 gramas, né? Precisa de 40, né? Por que isso? Porque as moléculas de água estão muito coesas, tem muita atração ponto de hidrogênio, mantém elas ligadas, né, no estado líquido. O etanol já tem ponto de hidrogênio também, só que é uma molécula menor. Mesmo assim, ó, por ter ponto de hidrogênio, no OH, né, faz ponto de hidrogênio, já vai para 39,3, maior que o benzeno, ainda que ela é uma molécula pequena, né, o etanol é pequeno. O éter dietílico é uma molécula relativamente mais pesada do que o éter dietílico e mais pesada do que o benzeno. Mas ela não tem ponte de hidrogênio, então isso faz com que ela seja mais fácil de evaporar. Ponto de ebulição 34,6. Calor, né, de evaporação 26 graus, 26 kJ por mol. O mercúrio precisa de muita energia, mais que a água, inclusive, né? Que a força coesiva no mercúrio é muito alta. Então precisa de muita energia para fazer ele passar para o estado de vapor. O ponto de ebulição também é muito alto, 357. Eu preciso aquecer. Essas duas energias estão muito, né, a temperatura necessária para passar para o estado de vapor e energia necessária estão diretamente relacionados, né? O metano é um gás que ferve a 164 abaixo de zero. Precisa de muito pouca energia porque é uma molécula polar, né? Próximo do argônio, né? Então tá aí, o ponto de ebulição normal é a temperatura em que um líquido ferve, quando a pressão externa é de 1 atmosfera. Então, você vai aquecendo, a pressão de vapor vai aumentando, então, quando chega em 1 atmosfera, a pressão de vapor se iguala com a pressão externa, o líquido entra em ebulição. Daí a pressão de vapor naquele momento é o ponto de ebulição de fato. A temperatura crítica, TC, é a temperatura acima da qual o gás não pode ser liquefeito, né? Não importa o quão grande é a pressão aplicada. Então, todos os gases, se você pressionar, fazer pressão sobre ele, e ao mesmo tempo resfriar, ele chega um momento, ele vai liquefazer. Você pode liquefazer um gás por né, simplesmente abaixando a temperatura, ele vai acabar liquefazendo, né, a 0 graus absolutos ou próximo do 0 graus, né, a 4 graus Kelvin, isso já qualquer substância passa para o estado líquido ou sólido. O próprio hélio é líquido, já entra em ebulição a 4 graus Kelvin. Então, se você baixar a temperatura já ocorre a liquefação de qualquer gás, né? Inclusive o gás atmosférico, oxigênio, nitrogênio, gás carbônico. Mas também você pode liquefazer fazendo pressão, fazendo com que as moléculas se aproximem por compressão. Quando você comprime as moléculas, fazem com que, né, os elementos gasosos se aproximem. À medida que eles se aproximam, eles começam a se atrair pelas forças intermoleculares que vimos, né? As forças intermoleculares coesivas, né, que atraem. Agora, não basta aproximar, né, as moléculas de forma a que a atração seja possível, né? E as forças coesivas, atrativas, intermoleculares, só atuam a pequenas distâncias. Então, quando as moléculas estão no estado gasoso, estão se movendo com energia cinética a longas distâncias, elas não se atraem, porque estão distantes. Então, você faz pressão e faz com que elas se aproximem. Mas só o fato de elas se aproximar não é suficiente, elas não podem estar com muita energia térmica. Porque mesmo que você coloque elas próximas, se elas estão vibrando, né, estão muito agitadas, né, muita energia cinética, por causa da temperatura, elas não conseguem se manter unidas. Se você liberou a pressão, elas voltam a se separar. Então, precisa fazer as duas coisas. Precisa baixar a temperatura e, abaixando a temperatura, se você fizer pressão, forçar elas a ficarem juntas, elas se liquefazem. Mas existe uma temperatura, chamada temperatura crítica, que acima dessa temperatura, não adianta você fazer compressão, fazer elas ficarem próximas, por pressão, simplesmente. Porque elas vão ficar próximas, mas elas vão ficar vibrando com tanta intensidade que elas não vão ter interações coesivas, pela vibração, pela agitação que elas estão. Então você precisa diminuir a temperatura
para que você possa liquefazer um gás. Existe uma temperatura chamada temperatura crítica, que é somente abaixo dessa temperatura que você pode liquefazer um gás. Se o gás estiver acima dessa temperatura, não adianta fazer pressão e fazer as moléculas se aproximar, que elas vão se aproximar, mas vão ficar ali vibrando e não vão fazer interação coesivas. Por mais próximas que estejam, não vão fazer interações coesivas, porque a energia que elas vão estar interna vai ser muito elevada. Então aqui esses dados são extremamente importantes para os engenheiros, para quem trabalha com liquefação de gás, né? E armazenamento e tudo mais, né? Esse é um dado sumamente importante. A água você só consegue liquefazer ela por pressão se ela estiver abaixo de 374 graus centígrados. E a pressão de 219,5 graus, atmosfera, são muitas atmosferas, uma pressão muito elevada. Então, essa é a temperatura crítica e a pressão crítica. Acima dessa temperatura aqui, você não consegue liquefazer, né, o gás. Água, no caso. A amônia, acima de 132 graus centígrados, você não consegue liquefazer água. O argônio, 186. Então, se você quiser liquefazer argônio, você tem que esfriar a temperatura a menos 186 graus. E a partir daí, quando você tiver a 186 ou abaixo disso, você pode aplicar pressões de 6,3 atmosferas ou superior, que daí você vai liquefazer. Uma pressão tem que ser superior a 6,3 atmosferas para você liquefazer, que é essa temperatura aqui. Nitrogênio, né, que é a maior parte da nossa atmosfera. Eu quero liquefazer o ar. Quase toda a nossa atmosfera é feita de nitrogênio. Como que eu faço para liquefazer o ar? Eu tenho que fazer o ar passar por um recipiente, né, resfriado, que esteja a 147 graus abaixo de zero. E não só isso, você vai ter que fazer uma pressão acima de 33,5 atmosferas. Certo? Fazendo essa pressão acima desse valor e uma temperatura abaixo desse valor, o ar, né, atmosférico, que é feito de nitrogênio, o nitrogênio pelo menos vai liquefazer, vai passar para o estado líquido. O benzeno precisa de 288,9 graus centígrados, tem que ser abaixo disso, né? Então é fácil, né? Quando as temperaturas são acessíveis, é fácil. Então você consegue facilmente atingir essas temperaturas aqui, né? Inferiores, né? É bom inferior a esses valores. Agora é difícil você liquefazer argônio. Como você vai conseguir 186 abaixo de zero? Como você vai conseguir 147 abaixo de zero? Tem que usar sistemas de refrigerantes muito eficientes. Como você vai, né, transformar gás carbônico em líquido? Aí sim é fácil. Precisa só de 31 graus centígrados. Quanto mais abaixo de 31 graus centígrados, mais fácil, né? Tem que ser no mínimo 31, não pode ser acima de 31. E estando a 31 já precisa de 73 atmosferas, que é bastante pressão. Se você reduzir a temperatura para menos de 31, daí você não precisa de uma pressão de 73, vai precisar de uma pressão menor. Esses são os limites, né? Então, tem pessoas aí trabalhando tentando liquefazer metano, por exemplo. O metano é produzido da fermentação, né, de dejetos, né? Então tem gente querendo reaproveitar os dejetos para produzir metano para gás combustível, para gás de automóvel e tal. O problema do metano é que a gente encontra, inclusive na internet, pessoas que se dedicam a fazer isso e usam compressores, né, de geladeira, né, fazem uns improvisos e tentam comprimir o metano para fazer ele passar para o estado líquido. Daí eles vão ter uma dificuldade muito grande, porque para você conseguir fazer o metano liquefazer, você precisaria de primeiro refrigerar ele a menos 83 abaixo de zero. Então aí que está o problema. Quem né, que consegue, né, nesses sistemas aí rudimentares, né, improvisados, uma temperatura de inferior a 83 graus, para começo, né? A partir daí você coloca uma pressão de 45,6 atmosferas, ele que faz o metano. Mas não tem como, né? Usando equipamentos
rudimentares, improvisado, conseguir esse efeito. Então, propano já é fácil, propano não precisa de tudo isso. Mas eles estão falando aí de metano, metano é complicado. Então, esses dados, a utilidade, né? A pessoa às vezes bate cabeça, não consegue, porque não conhece essas tabelas. A pressão crítica é a pressão mínima que deve ser aplicada para fazer a liquefação na temperatura crítica. Então, na temperatura crítica, você precisa de pelo menos a pressão crítica para começar a liquefazer. Então, temos aqui um exemplo de ponto crítico, temperatura crítica, né? Que isso é uma temperatura acima da qual não adianta exercer pressão, que a substância não vai liquefazer, o gás não vai se liquefazer. Então, existe aí uma temperatura, né, que é um limite. Acima dessa temperatura não adianta pressionar, comprimir o gás, que ele continuará no estado gasoso. Você vai fazer com que as moléculas se aproximem uma das outras, porém, elas não vão interagir, né? O tempo de interação entre elas não é rompido, né, pela vibração, né? Elas estão com tanta energia cinética que as interações intermoleculares, que tem uma força constante, né, elas não são uma força ilimitada, é uma força fixa, é muito pequena para sobrepor o estado cinético de agitação da molécula. A molécula, mesmo se aproximando, ela está vibrando, está girando, está distorcendo, está, né, em altas temperaturas, ou acima dessa temperatura, pelo menos a interação entre elas é sobreposta, né, à própria energia de agitação da molécula, vibracional, translacional, essas distorções que ela sofre, que estão acima, né, da interação intermolecular. Então, ela só pode passar para o estado líquido ou sólido quando essas interações se sobressaem, né? As interações intermoleculares se sobressaem ao estado energético das moléculas. Se o estado energético da molécula for muito elevado, ela não tem como ter interações entre elas. O que vai se sobressair vai ser a cinética das moléculas. Elas vão estar vibrando muito, estarão se agitando, né, rotacionando, e não tem, né, como haver interações intermoleculares com moléculas nesse estado de temperatura. Então não adianta comprimir, fazer ela se aproximar, que não vai haver interações intermoleculares importantes aí. Abaixo dessa temperatura, sim, né? Abaixo dessa temperatura crítica, que é né, esse ponto crítico é uma temperatura que, por assim dizer, se estaria se igualando, promove um estado de agitação nas moléculas que está mais ou menos dentro, né, da própria energia de interação delas. Então, elas estão mais ou menos equilibradas. Então, se o estado energético, a temperatura, for inferior a esse ponto, daí já começa a sobressair, né, as interações intermoleculares. Elas podem atuar de forma mais significativa, o que leva a agregações, né, ordenamentos, né, que caracterizam o estado sólido, líquido. E daí sim você tem a condensação. É possível condensar simplesmente fazendo as moléculas se aproximarem por pressão, no caso. É claro que a aplicação apenas de temperatura já é suficiente para promover a condensação, mas normalmente nos processos industriais se trabalha com as duas coisas: pressão, né, aumenta-se a pressão e diminui-se a temperatura. E então a temperatura crítica, né, como já falamos, é a temperatura acima da qual não adianta pressionar, né, que elas não vão condensar, o gás não vai condensar, não vai passar para o estado líquido. Aqui nós temos o hexafluoreto de enxofre, de flúor, né, hexafluoreto de enxofre, que tem a temperatura crítica de 45,5 graus. Então, uma temperatura aí próxima do ambiente, né, é fácil de atingir. Se a temperatura ambiente estiver abaixo dessa temperatura crítica, que é o normal, né, um dia normal tem uma temperatura abaixo de 45, ele está no estado líquido, está aqui bem definido. Se a temperatura sobe acima dessa temperatura crítica, 46, 48, 50, ela evapora, nota que virou um gás. Se ficar aproximadamente igual à temperatura crítica, né, como esse terceiro caso aqui, aí começa a haver uma espécie de condensação, parece estar entre assim, né, como se fosse uma fase próxima
como se estivesse condensando, mas não está totalmente condensado. E se você diminuir mais, ele já volta a se liquefazer, né? Começa a liquefazer de novo. Então é um experimento prático aí para ver a mudança, porque está a pressão aqui dentro, está num êmbolo fechado, né, de vidro, então você tem um volume fixo, né?